Rogério Silva e eu sou professor de Teologia do CETAD, Núcleo de Itapevi, setor 37. Nós mantemos aqui um curso básico de Teologia e logo estaremos também no médio, para que os irmãos possam ter cada dia mais um conhecimento maior das Sagradas Escrituras. Nesta série de vídeos em que nós estamos realizando, na verdade é tudo para a honra e glória do nosso Deus, para que o seu nome possa ser louvado e que possamos atingir o nosso objetivo maior, que é, na verdade, trazer conhecimento aos nossos amados irmãos, que eles tenham base sólida nas Sagradas Escrituras. Eu falei em vídeos passados sobre escatologia, sobre a volta de Cristo, sobre a grande tribulação, sobre o tribunal de Cristo. E hoje nós iremos falar sobre alguns conceitos escatológicos. Ou seja, a escatologia, na verdade, nós podemos dizer que toda a teologia é essencialmente escatológica, porque escatologia não é um voo cego da realidade. Nós estamos bem fundamentados, tanto nas Sagradas Escrituras como na experiência. Então, escatologia ela não pode simplesmente ser uma teoria simples. Na verdade, ela é muito mais do que isso. Ela está fundamentada essencialmente em toda a teologia, sendo o estudo de Deus, naturalmente, é o estudo sobre o futuro, sobre aquilo que nos reserva no futuro. Na verdade, irmãos, Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando Ele morreu pelos nossos pecados, exercendo a fé, nós fomos salvos da penalidade do pecado, fomos salvos do poder do pecado e em breve seremos salvos da presença do pecado. Isso diz respeito à escatologia. Mas nós esperamos uma promessa gloriosa que o próprio Cristo disse, que Ele voltaria com poder e grande glória para buscar o seu povo. E a escatologia, nós acreditamos, com base nas Sagradas Escrituras, que no futuro grandes coisas irão acontecer. É isso que diz a escatologia propriamente dito. É o estudo sobre o futuro. É algo que ainda vai acontecer, mas que nós sabemos que vai acontecer porque está registrado nas Sagradas Escrituras. Algumas teorias escatológicas foram criadas para tentar se explicar algo que vai acontecer ou que simplesmente já aconteceu. Muitas pessoas dizem que não haverá o retorno de Cristo. É a chamada posição não literal ou espiritualizada. Muitos dizem que Cristo já voltou espiritualmente e que a volta não será literal. Pelas Sagradas Escrituras, nós compreendemos que a volta de Cristo, ela é literal. O próprio apóstolo São Paulo, ele disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de trombeta para buscar o seu povo. Portanto, a posição não literal ou espiritualizada da volta de Cristo não tem nenhuma sustentação bíblica. Já a posição pós-milenarista, ela advoga o quê? Que Cristo voltará depois do milênio. Ou seja, acontecerá o reino de paz primeiro e a volta de Cristo se dará logo após o milênio. Esta teoria também, na verdade, ela não tem sustentação bíblica. Por quê? Se nós estamos vivendo um reino de paz e sendo o milênio um reino de paz, conclusão, nós vivenciamos o quê? Somente guerras, somente crimes, somente pavor. Portanto, o milênio não está acontecendo. Ou esta posição pós-milenarista de que Cristo voltará após o milênio, ela é desmentida pelos próprios fatos atuais. Nós estamos vivendo, eu diria, o reino do terror e não da paz. Portanto, essa teoria não tem também sustentação bíblica.
A posição pré-milenarista advoga o quê? Que Cristo voltará de forma literal e corpórea antes do milênio, antes que seja instaurado o reino de paz. Cristo vem buscar o seu povo e assim nós estaremos sempre com o Senhor. Esta é a posição que mais se aproxima das Sagradas Escrituras. Alguns fatos ainda não são explicados, mas esta é a melhor teoria, que ela se apoia fundamentalmente em vários textos bíblicos, inclusive o próprio livro da Revelação, o livro do Apocalipse, deixa claro que antes do milênio muitas coisas irão acontecer. Então Cristo provavelmente ou com certeza voltará antes do milênio. As Assembleias de Deus, historicamente, elas advogam esta posição, ou seja, são poucos aqueles que negam esta posição. Na verdade, Cristo volta antes do milênio e depois terá a sua manifestação em glória e depois a instauração do milênio propriamente dito. Isto acontece por quê? Porque muitas pessoas interpretam o texto bíblico de algumas formas. Alguns interpretam de uma forma idealista, ou seja, é um quadro genérico entre o conflito entre o bem e o mal. Outros interpretam de forma histórica, ou seja, os acontecimentos já aconteceram na história, já ficaram registrados na história. E outros de forma preterista, as profecias já se cumpriram e não dizem respeito a nós. E a forma mais correta, de forma futurista, os acontecimentos ainda acontecerão. Ou seja, Cristo voltará. Antes da tribulação é o conceito pré-tribulacionista. Depois da tribulação são os pós-tribulacionistas. No meio da tribulação, os mid ou meso-tribulacionistas. Vale salientar que são o quê? Apenas teorias. Mas a teoria que mais se aproxima das Sagradas Escrituras é o pré-tribulacionismo e o pré-milenarismo, ou seja, Cristo volta antes do milênio e antes da grande tribulação, e a igreja não irá passar pela grande tribulação, porque o próprio Cristo disse que nos livraria da ira futura. Portanto, amados, não fiquemos apavorados com o que irá acontecer, porque na verdade tudo que está registrado um dia terá que acontecer. Durante as próximas aulas nós iremos falar mais sobre o milênio, sobre o que irá ocorrer durante a grande tribulação.